Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Ainda sobre as parábolas de Jesus, não estamos nem na metade ainda, creio eu. Hoje nós vamos falar da parábola dos trabalhadores, dos lavradores, dos lavradores e dos seus diversos horários. Essa parábola está em Mateus capítulo 20, do 1 até o 16. É uma parábola interessante, porque tem crente que ele acha que ele vai receber o seu galardão pelo tempo de evangelho, mas não é pelo tempo, é pelo trabalho. Não interessa se trabalha pouco, se trabalha muito, é pelo trabalho. E quem dá o galardão ele é justo. É isso que a parábola está dizendo, que um pai de família, ele precisa que trabalhem para ele na sua vinha, na sua terra, na sua plantação. E ele sai de madrugada, diz a Bíblia, e ele junta alguns trabalhadores e combina com ele para esses trabalhadores irem trabalhar para ele, e ele lhe daria um salário justo. O justo é uma delícia, Justo. E eles devem ter ido, acredito eu, Bíblia não fala claramente, que 6 horas da manhã, amanhecendo, ele já estava indo lá para trabalhar para esse homem, na lavoura, E chegando mais ou menos por volta de 9 horas, a hora terceira, que seria 9 horas da manhã nossa, esse homem encontra mais alguns que estão ali querendo trabalhar e envia eles também para essa lavoura para trabalhar e promete dar um salário justo. E assim acontece que já assim, na hora sexta, a hora nona, seria de meio-dia, 3 horas da tarde, ele encontra outros e ele vai mandando esses homens para trabalhar na lavoura, na vinha dele. E na hora 1/10, que seria 5 horas da tarde, ele encontra outros, estão ali parados, pergunta: por que vocês não estão trabalhando? Porque ninguém contratou a gente, então vão lá trabalhar para mim e eu lhes darei um salário justo. Novamente, o justo aqui, E já quando está escurecendo, esse homem, que é o dono da terra, que é o dono da lavoura, ele pede ao mordomo para chamar esses trabalhadores para ele acertar o dia de salário para cada um deles. Então ele chama primeiro aqueles que chegaram primeiro, desde no comecinho, e ele pagou um salário para cada um. Ou seja, um dia de trabalho. Vamos supor que foi R$100. R$100. Isso. Aí eles receberam e ficaram ali. Aí depois chama aqueles que trabalharam menos, que chegaram às 9 da manhã, e ele pagou também R$100. E os que chegaram meio-dia a 3 horas da tarde, também ele pagou R$100. E aquele que chegou às 5 da tarde, ou seja, trabalhou 1 hora só, de 5 a 6 horas, e também lhe pagou R$100. No nosso pensamento, nós entendemos claramente que quem trabalha mais recebe mais. É assim que o homem paga o homem. Mas Deus não paga assim. E aqueles homens foram reclamar com aquele homem, ele disse: mas eu não estou te pagando o que eu prometi te pagar? E será que eu não posso pagar a ele o mesmo que eu paguei a você? Por acaso o dinheiro não é meu? Eu não faço o que eu quero? Você não está recebendo o salário justo que eu te prometi? E a Bíblia diz que assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Assim será também em todo o processo do reino de Deus aqui na terra. E é assim que acontece. O versículo ele termina dizendo que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Tem a parte melhorzinha aqui. Deixa eu pegar aqui. 20:16. Assim, os derradeiros serão os primeiros, Que assim diz que os derradeiros serão os primeiros.
E muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ou então o que que acontece? O que que acontece essa parábola com o mundo de hoje? Essa parábola também é para a igreja, é para os trabalhadores que trabalham na lavoura de Deus, na vinha de Deus. Aqueles que saem a semear, aqueles que saem a trabalhar para Deus na seara, né? Então o que é que acontece? Vai haver de pessoas, eu acredito que isso não acontecerá assim claramente, não vai haver uma discussão no céu, porque lá no céu não será como aqui na terra. Porque aqui na terra, homens que trabalham na igreja e que são assalariados pelo Evangelho, né? Eu não sei como, mas pode se rolar assim, né? De dizer que eu já estou mais tempo na igreja e eu não posso receber menos do que aquele irmão que chegou agora. E a igreja vai entender que é assim que tem que ser. É assim, você chegou agora, você vai receber menos. Você daqui mais tempo, você tem mais experiência, você vai receber mais. É assim que funciona. Ou então não há justiça entre nós. Porque nós vamos fazer uma comparação do tempo e do serviço, talvez, quem sabe. Ou da amizade em si, aquele ali é mais meu amigo, ele vai receber um pouquinho mais. Aquele ali chegou agora, ele vai receber um pouquinho, vai ralar até ver se chega lá em cima. Esse é o pagamento dos homens. Mas no céu ninguém vai entender assim. E Jesus disse que no céu não será assim. Porque os primeiros podem ser os últimos, e os últimos podem ser os primeiros. Porque na justiça de Deus, todos nós ficamos confundidos. Mas Ele provará para nós que realmente é justo. Eu já entendo a justiça de Deus, graças a Deus. Mas muita gente não entende. Mas o Senhor dará uma aula de justiça. Ele diz que muitos são chamados, esse que é o mais importante, mas poucos os escolhidos. Porque nessa situação da parábola, todos foram chamados. Todos foram chamados. Mas poucos foram os que foram escolhidos, ou seja, poucos foram os que não reclamaram. Porque mesmo que nós possamos entender, mas eles se deram bem, vão reclamar de quê? Os outros lá que ralaram mais. Mas não é assim. É entender que justiça está acima de qualquer coisa. Aqui na terra isso não vai funcionar assim. Mas no céu vai funcionar assim. Porque todo crente salvo, ele não vai ter esse problema de reclamar galardão. Ele não vai ter esse problema de reclamar palmas nas mãos, que são os mártires. Ele não vai ter esse problema de requerer coisas que ele deveria ter, que ele acha que ele deveria ter, e lá no céu ele não recebeu. Lá não vai haver isso. Porque quem vai entrar lá são os que entendem essa palavra. São os que entendem o que é o justo pagamento de Deus. E ninguém vai reclamar de nada. Todos estarão muitíssimo satisfeitos com o que receberão de Deus no céu. Mas aqui na terra as coisas não funcionam. Por isso que muitos que pensam que lá no céu receberão mais do que os outros, porque trabalhou mais do que o outro, esse não é escolhido. Não é escolhido. Eu vou chegar lá, eu me decepcionei. No céu não tem decepção. Ou então, para que não haja decepção, não será escolhido. O escolhido é aquele que trabalha para Deus. Olha só, aqui na terra, o crente convertido, ele trabalha para Deus em troca de nada. Eu não quero receber nada. Ou seja, o que eu deveria receber, eu já recebi a salvação. Nada além do sangue. Tem a música do Fernandinho que diz assim, né? Nada além do sangue de Jesus. Então eu não quero nada além do sangue de Jesus. Esses são os escolhidos. O que estão achando que vão chegar no céu e ganhar uma grande premiação, um grande galardão, para ficar tirando onda com os irmãozinhos
que chegaram na última hora, esses não serão escolhidos. Esses serão os primeiros, mas os últimos que entrarão no lugar dele. É isso que Jesus está dizendo. Então você não deve se preocupar com a quantidade, mas com a qualidade. Trabalhar de coração para Deus. Trabalhar entendendo que você está fazendo algo que é fundamental, não só para Deus, não só para a pessoa de quem você é o próximo, mas também para você. Porque é isso que está te estabilizando no reino. Então não se preocupe com o que você vai receber lá. Não se preocupe com quantas almas você vai ganhar. Você só tem que pregar. Não se preocupe com isso. Se preocupe em fazer o trabalho justo e correto diante de Deus. Apenas pregue o Evangelho. Converter é com a pessoa, abrir o coração. E entrar e fazer a obra é com o Espírito Santo. Você só precisa pregar. Ide por todo mundo e prega o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, beleza, está salvo. Quem não crê, já está condenado. Não se preocupe com isso, que você não vai salvar um condenado à força. Trabalhe justamente para Deus, porque Deus tem um salário justo para você. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.